Então, o que nós temos atualmente do ponto de vista da nosologia psiquiátrica? São essas categorias. Eu não estou mostrando nenhuma novidade para vocês. Elas são teoricamente estanques. Nós falamos de esquizofrenia, transtorno esquizotípico, transtorno esquizoafetivo, de transtornos do humor, como entidades separadas, tem cores separadas, números separados, mas será que essas coisas acontecem dessa forma? Quando nós raciocinamos, eu vou dar aqui um exemplo do ponto de vista de um sintoma, se você vê uma pessoa com delírios e alucinações, qual é o caminho que a gente faz para pensar em diagnóstico? A gente vê, eles ocorrem exclusivamente durante os episódios depressivos, mistos ou de mania. Caso isso seja verdade, então nós estamos olhando para alguém que tem alucinações e delírios dentro de um quadro de transtorno de humor, e a gente chama de transtorno de humor com sintomas psicóticos. Caso isso não ocorra, mas ocorram por pelo menos 2 semanas na ausência de sintomas de humor, a gente passa a pensar em transtorno esquizoafetivo. E caso isso não ocorra, nós caminhamos então para o diagnóstico de esquizofrenia. É claro, se a gente tiver uma duração de sintomatologia aguda por mais de 1 mês e uma duração de sintomas por pelo menos 6 meses. Mas vejam como é frágil esse tipo de raciocínio. Teve mais do que 1 semana ou menos do que 1 semana, é uma situação muito delicada. Do ponto de vista da psicopatologia, nós psiquiatras nós achamos que se a alteração do humor é secundária ou ao quadro delirante alucinatório, ou se o quadro delirante alucinatório é secundário à alteração do humor. Esse é o tipo de raciocínio que nós tentamos fazer, e se você conversa com bons psiquiatras, eles tendem a afirmar que eles sabem o que é secundário ao que. Do meu ponto de vista, eu acho muito difícil. Eu acho que talvez seja humildade ou falta de capacidade, mas eu acho que não é só do meu ponto de vista. Quando a gente vê estudos prospectivos de primeiro episódio psicótico, a gente vê que aquelas pessoas que recebem um diagnóstico de esquizofrenia, de acordo com os critérios extremamente bem avaliados por mais de um pesquisador, ao longo da sua evolução tomam diferentes trajetórias. Pelo menos 30% daqueles que têm diagnóstico no primeiro episódio de esquizofrenia vêm a ter um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar no futuro. Então a estabilidade desses diagnósticos não é tão grande. E do ponto de vista de sintomas? Será que todos os sintomas da esquizofrenia, só o delírio e a alucinação que está comum entre o transtorno afetivo bipolar e a esquizofrenia? Na esquizofrenia, a gente tende a defini-la, os critérios diagnósticos levam em conta principalmente as dimensões de desorganização do pensamento, sintomas negativos, sintomas positivos e, atualmente, e a gente vem estudando muito, os déficits cognitivos. Apesar deles não serem úteis para a classificação, fica muito claro a necessidade de entendê-los para melhorar a nossa clínica. Mas quando a gente fala do transtorno afetivo bipolar, do que a gente fala principalmente? A gente fala de depressão e de exaltação. Será que esses sintomas aqui que eu chamo de sintomas da esquizofrenia estão no transtorno afetivo bipolar? Será que a depressão e a exaltação estão na esquizofrenia? Definida longitudinalmente, por mais de 5 anos de progressão? Está claro que sim. Você tem a depressão e a exaltação e os quadros de ansiedade são muito comuns na esquizofrenia. Mais do que 30 a 40% dos pacientes com esquizofrenia têm episódios depressivos, independente do episódio psicótico. Durante o episódio psicótico, 80% dos pacientes têm sintomatologia depressiva mais intensa. Então, esses sintomas, eles começam a se mesclar. A nossa tendência é ver essas coisas como entidades separadas, mas elas estão aí coexistindo. Existem sintomas negativos em quadros de transtorno afetivo bipolar. A maior parte dos clínicos que acompanham pacientes por muito tempo sabe que existe. A gente não chama assim ou a gente evita falar. Mas pacientes com quadros clássicos de transtorno afetivo bipolar tipo 1 desenvolvem, alguns deles desenvolvem sim sintomas negativos. Então, esses sintomas que são a base da nossa observação, tanto os sintomas como a observação clínica longitudinal e a resposta a tratamento, são coisas que alimentam o nosso raciocínio diagnóstico. Casanin, na década de 50, propôs
o termo esquizoafetivo. Qual era o conceito dele? É parecido com a definição que nós temos atualmente nas nossas classificações, tanto a CID-10 quanto o DSM-4. Ele pensava que era uma síndrome intermediária, onde havia essa coexistência de sintomas e os sintomas psicóticos predominantes nas fases de humor, mas ele pensava num desfecho melhor. Eram pacientes que tendiam a cronificar menos. Então, a nossa concepção é o transtorno afetivo bipolar tem bom prognóstico, a esquizofrenia tende a ter mau prognóstico e cronificação, e o transtorno esquizoafetivo tem um quadro intermediário.